Opa! Então, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre como ser autodidata mudou minha vida, né? Inclusive mudou muito a minha vida financeira, né? Hoje em dia, provavelmente, eu só consigo ganhar o dinheiro que eu ganho editando vídeos pelo fato de eu ser autodidata desde os meus 13 anos de idade. E eu vou explicar um pouquinho aqui como que foi meu percurso, né? E também como que eu aprendi a editar e como que eu aprendi a resolver os meus problemas sozinho, mesmo às vezes não tendo muita informação na internet sobre isso e como que eu ia me virando, né? Eu comecei a editar vídeos quando eu tinha por volta de 12 anos, lá para 2016, né? Eu comecei a mexer um pouco mais na internet, né? Eu mexia no computador desde que eu tinha uns 8 anos de idade. Os meus pais, eles tinham aqui em casa um computador da CCE, né? Que era tipo o kit assim, tinha o computador, o mouse, o teclado e o monitor todos da CCE. Eu não sei se essa marca existe mais hoje em dia, mas era o computador que eu tinha na época. Não era um computador muito bom, era um computador bem ruim, mas prestava pra, tipo, eu jogar alguns joguinhos, né? Normalmente eu comprava aqueles joguinhos de CD, né? Que normalmente eu comprava em banca, eu acho. Lá, tipo, tinha 200, 100 jogos, assim, pra você jogar e você conseguia jogar lá. E depois desse computador da CCE, veio um notebook, se eu não me engano, eu acho que era da HP, que a minha mãe tinha comprado. Eu comecei a usar esse notebook também, isso aí já era por volta de 2013. E em 2013 teve o boom do Minecraft, né? Eu comecei a assistir muito conteúdo de Minecraft. E eu ali, né, uma criança de 9 a 10 anos, eu não sabia instalar Minecraft. E quando eu via no site oficial do Minecraft lá, que tipo era pago, eu não conseguia pagar. Por quê? Porque nem se meus pais quisessem pagar pra mim, eles não iriam conseguir. Porque na época precisava de um cartão de crédito. E meus pais nunca tiveram um cartão de crédito. Então, e não pagava por boleto, né? Que normalmente meus pais naquela época pagavam tudo por boleto. Eles não tinham cartão de crédito. Então eu não conseguia comprar o jogo Minecraft. Então logo dessa época eu tive que começar a me virar pra fazer as coisas que eu queria fazer. Por exemplo, eu queria jogar Minecraft, eu não tinha como pagar. A alternativa que tinha era eu tentar baixar o Minecraft pirata. Eu ia na internet, pesquisava como baixar Minecraft pirata. E entrava lá nos tutoriais do YouTube ou do próprio Google, como instalar o negócio, e tinha um link lá na descrição que você tinha que clicar e baixar e torcer pra não ser um vírus fudido no seu computador. E eu, né, sendo criança, tentava fazer essas coisas. Obviamente não dava certo sempre, mas eu sempre ia tentando, até que eventualmente eu conseguia instalar o meu Minecraft pirata e conseguia jogar os jogos igual os YouTubers da época que eu assistia, né? Então, desde que eu tive meus primeiros contatos com o computador, eu tive que aprender a ser autodidata. Primeiro, porque eu não tinha dinheiro pra pagar essas coisas. Segundo, porque não tinha pessoas na minha família que tinham muito conhecimento de computador. O meu tio sabia um pouco de computador, mas era complicado pra ele, tipo, vir na minha casa e instalar as coisas pra mim, esse tipo de coisa. Então, quando eu tava na minha casa, eu tinha que me virar, eu tinha que fazer as coisas e dar meu jeito, se eu quisesse jogar os jogos que eu queria. E isso passou também pra edição de vídeo e todas as outras áreas da minha vida, né? Eu sempre ia atrás dessas coisas, atrás desse conhecimento, dessas informações e tentava sempre aplicar na prática pra conseguir o que eu queria. Por volta ali agora de 2015 e 2016, eu já tinha toda aquela bagagem ali do Minecraft e começou a surgir no YouTube youtubers de Minecraft que postavam vídeos de Minecraft editados, que faziam, tipo, por exemplo, um Venom Extreme da vida ou um Feromonas, eles não editavam os vídeos, né? No máximo eles faziam cortes. E começou a surgir youtubers que cortavam os vídeos, que botavam um texto na tela, botava meme. E foi nessa época aí que eu descobri um youtuber chamado Kaique Flex. Ele já postava vídeo desde 2013, se eu não me engano. Eu não sei direito quando que ele começou a postar os vídeos de Minecraft mais editados, mas eu sei que eu lembro de lá pela época de 2014, 2015 eu já assistia. E eu comecei a ver esses vídeos e começou a me interessar muito, porque tipo, porra, ele tá fazendo um negócio engraçado ali, tipo, além dele mesmo, sabe? Ele tá botando umas coisinhas na tela e botando uns textos engraçados e botando uns memes. E tipo, eu vi aquilo ali e falava, caralho, isso aqui é muito diferente de tudo que eu já vi, né? De conteúdo de Minecraft aqui na internet. Eu queria aprender a fazer isso aqui também, né? Queria gravar os jogos e fazer a mesma coisa, fazer essa mesma edição aí, né? Que ele faz, botar essas coisinhas na tela. Na época eu não sabia direito o que era edição de vídeo e essas coisas, porque eu nunca tinha editado um vídeo, mas eu via, putz, tem isso aqui, ele tá fazendo isso aqui de algum jeito. Então eu fui começando a ir atrás disso, né? Pesquisando programas de edição lá para 2014 e 2015. E na época, a maioria dos softwares eram pagos, né? O Sony Vegas era pago, o Adobe Premiere também era pago. Então eu tentava focar nos gratuitos ou nos mais fáceis de se craquear, né? Eu já sabia que era possível craquear coisas, que você poderia ter coisas que eram pagas de graça, né? Eu sabia disso porque eu jogava Minecraft pirata, então eu sabia, putz, esse jogo é pago, eu consigo ter ele de graça se eu pesquisar um tutorial no YouTube de como craquear o jogo, né? Ou como baixar a versão pirata. E quando eu comecei a ir atrás dos programas de edição, eu fazia a mesma coisa, né? Eu pesquisava como instalar, sei lá, tal programa craqueado. Na época, o que eu
consegui instalar, que era o mais fácil de instalar na época, porque ele tinha a versão dele que era portável, então era muito mais fácil de instalar do que instalar alguns outros programas onde eu teria que, tipo, craquear alguma coisa mais específica ali, ou rodar alguma coisa no meu computador que eu não sabia direito o que era. Aquele ali eu simplesmente extraí uma pasta, e como ele funcionava como um programa portável, eu só abria ali, né, depois de ter extraído a pasta, e eu já consegui usar ele na versão craqueada. Lembrando, isso aí eu tinha por volta, quando eu comecei a baixar esses programas, eu tinha por volta de 11 a 12 anos, né? Se eu não me engano, quando eu baixei o Camtasia, assim, pela primeira vez, eu tinha 11 anos. E depois, com 12 anos, eu comecei a realmente aprender a mexer melhor nele ali. Depois, 2017, com 13 anos de idade, eu comecei a querer mudar do Camtasia. O Camtasia era, sim, um programa bom, mas eu via que tinha muita coisa ali que era muito difícil de mexer, sabe? Ele não era um programa muito fluido, assim, a interface dele eu não gostava, o jeito, principalmente, como você animava os textos, eu não gostava dele. E eu percebia muito que a edição que o Kaique Flex fazia não era pelo Camtasia. Inclusive, eu lembro de ter visto um tutorial na época que era como editar vídeos igual o Kaique Flex no Camtasia Studio. E eu vi esse vídeo e eu via, né, que o cara tentava copiar a edição do Kaique Flex pelo Camtasia Studio, mas eu percebia que, putz, o Kaique provavelmente não edita pelo Camtasia. Provavelmente ele não edita pelo Camtasia porque tinha algumas coisas específicas da edição dele que eu não conseguia fazer pelo Camtasia. Ou se eu fosse fazer pelo Camtasia, ia ser muito difícil. Eu tinha certeza que ele não estava fazendo daquele jeito. Foi daí que eu comecei a pesquisar outros programas. E em 2017 eu descobri o Sony Vegas, daí eu pesquisei, né, como craquear o Sony Vegas, craqueei o Sony Vegas e comecei a usar o Sony Vegas craqueado. Isso aí eu já tinha 13 anos, inclusive tem um print aqui, eu tava editando nessa época eu acho que eu assisti Sword Art Online e eu quis editar um AMV, né, que eu tinha visto na internet que a galera fazia esses AMV, essas ediçãozinhas de anime, com uma música de fundo, eu tentei, putz, eu vou tentar fazer isso aqui também, ver como é que é. Bom, esse aqui é o print, né, como vocês podem ver aqui em cima eu tava fazendo uma montagem de Sword Art Online, aqui tava a timeline, aqui no canto vocês podem ver que era 10/7/2017, como eu tinha falado aqui nessa época que eu tinha 13 anos, né, eu tava com o meu Discordzinho aqui instalado, meu Windows 7, meu Google Chrome e o meu Sony Vegas, né, na versão 12 aqui, editando a minha editzinha de Sword Art Online. E bom, foi seguindo assim, né? Eu também aprendi a como craquear o Fraps e o Action, que eram dois programas que você usava nessa época, que eram bem famosos na época, que as pessoas usavam pra gravar os jogos. Então eu tentava gravar os meus joguinhos, jogava lá no Sony Vegas ou até no Camtasia às vezes, tentava editar. No Camtasia mesmo, quando eu tinha 12 anos, na minha escola a gente fazia um negócio lá que era um jornal falado, e a gente fazia como se fosse um jornal mesmo, né? Eu gravava, né? E as pessoas da minha sala ali gravavam um jornal, né? Normalmente era um grupinho de pessoas, gravava o jornal com o celular assim, né? A gente fazendo entrevistas aleatórias ou só gravando umas coisinhas engraçadas assim, fazendo alguns quadros engraçados, e depois eu ficava encarregado de editar essas coisas, né? Fazer os cortes ali, deixar a coisa engraçada, fazer as intros, e isso foi seguindo por muito tempo, né? Eu lembro de fazer um jornal falado todo ano, né? Todo ano a nossa professora de português, ela dava esse jornal falado ali e a gente sempre fazia, e sempre era muito legal, e normalmente sempre o jornal falado do meu grupo assim era o mais legal da sala, porque era eu que editava, né? Então ia ficar bom mesmo. Daí por volta ali de 2017, 2018, começou a surgir no YouTube uma trend muito forte das pessoas fazendo intro, e começou a surgir também uma coisa que chamava edição Dorgas, né? Que às vezes que englobava tanto intros 3D, né? Igual as intros 3D que tinham antigamente feitas pelo cinema 4D, só que agora essas intros Dorgas, elas eram mais feitas pelo After Effects em si. Também podia usar um pouquinho de cinema 4D para fazer os textos em 3D, mas a maioria dela era feita através do After Effects. E começou a ficar muito famoso um grupo chamado After School no Facebook, né? E eu entrei nesse grupo, comecei a ver a edição da galera lá e comecei a ver, putz, isso aqui é muito avançado porque eu faço hoje em dia, né? Antes eu fazia, assim, algumas intros básicas ali, 2D, editava os meus vídeos ali, né? Colocando uma legendinha, botava um meme, essas coisas. E daí eu vi, tipo, caralho, essa galera aqui tá fazendo um bagulho, tipo, usando esse programa aqui, né? O After Effects, que eu nunca usei, não sei como é que funciona. E eu comecei a interagir nesse grupo, comecei a acompanhar as pessoas lá e comecei a criar muito interesse em aprender o que aquelas pessoas estavam fazendo, né? E como que eu aprendi isso? Como é que eu aprendi a usar o After Effects? Tinha um cara nesse grupo, que eu acho que era o dono do grupo, se eu não me engano, que era o Ranieri. E o Ranieri, ele tinha um canal no YouTube onde ele ensinava algumas coisas ali, né? Alguns efeitos. Ele não ensinava como mexer no After Effects, mas ele ensinava alguns efeitos específicos ali, tipo, os vídeos dele eram normalmente tutoriais de como fazer
fazer tal efeito no After Effects. E eu ia lá e tentava replicar. Detalhe, eu não sabia nada do programa. Eu não sabia. Eu só baixei o After Effects craqueado. Eu vi o tutorial dele ensinando alguma coisa em específico. E eu ia seguindo passo a passo desse tutorial, né? Mesmo eu sem saber como funcionavam as ferramentas do programa, mesmo eu sem entender nada da interface, eu, só segui o que ele tava fazendo no tutorial ali, e no final eu tinha o mesmo resultado que ele. E, de eu ficar replicando o que ele tava fazendo ali, eu ia, além de aprender a fazer o efeito que ele tava fazendo, eu também aprendia a mexer no software, né? Então eu aprendi, essa ferramenta aqui, ela faz tal coisa. Ó, quando ele usou isso aqui pra fazer isso, aconteceu isso aqui, entendeu? Então eu fui meio que, aprendendo, assistindo ali um tutorial do YouTube. E era um tutorial onde não estava me ensinando o que aquela ferramenta ali fazia específico, né? Tava ensinando a fazer o efeito, mas de tabela, assim, eu também aprendia a mexer no software. Bom, foi seguindo assim, né? Fui tentando fazer algumas intros dorgas ali, depois eu me interessei pelas tipografias, comecei a fazer tipografias de algumas músicas que eu gostava, comecei a interagir ali com as pessoas do grupo, então sempre que tinha alguma coisa ali que eu não sabia fazer direito, eu ia lá e perguntava, nossa, como você fez tal efeito, né? Qual foi a música aqui de tal minuto, e etc. Essas coisas, né? Onde você pegou esse fundo aqui, né? Como você fez tal coisa, qual o nome desse plugin aqui, né? Você usou algum script pra fazer essa animação? E a pessoa falava o nome do plugin, eu ia lá, como baixar tal plugin craqueado. Ia lá e tentava baixar, tá ligado? Porque eu não tinha dinheiro, gente. Eu não tinha dinheiro nessa época pra pagar nada disso. Eu não tinha dinheiro pra pagar o After Effects, eu não tinha dinheiro pra pagar o Sony Vegas, eu não tinha dinheiro pra pagar porra nenhuma. E meus pais também não tinham cartão de crédito, então eles não conseguiam comprar essas coisas pra mim. Então eu tinha que me virar. Não, era eu quero fazer tal coisa, né? Vou aprender como que faz tal coisa, vou aprender como que baixa tal programa e vou dar meu jeito, porque era o que eu tinha, e eu queria fazer aquilo ali, eu gostava de fazer aquilo, eu tinha que dar o meu jeito. E tudo isso aí aconteceu por volta, nessa parte ali de eu começar a fazer intros e tipografias, começou por volta de 2017, 2018, quando eu tinha 13 e 14 anos. Por volta dessa época aí também, teve alguns editores, principalmente editores que editavam para as pessoas que jogavam, para os streamers que jogavam League of Legends, né, como o editor do Yoda e o editor do Yetis, né, o editor do Yetis é o Vila, hoje em dia ele tem a Vila Produtora, mas eu me inspirava muito nas edições dele lá por volta de 2016, 2017. Eu via as edições que ele fazia pro Yetis, né, principalmente alguns quadros, tipo a Vralnálise. Bom, praticamente todo vídeo que ele editava pro Yetis, eu via aquilo e falava, cara, esse cara é muito avançado, sabe, o que ele tá fazendo aqui é muito avançado, você não vê esse tipo de edição em muitos canais do YouTube, né, então ele fazia uma edição muito boa e ele tinha um timing pra comédia que era, surpreendente, assim, é muito difícil às vezes eu rir com edições e, ele conseguia fazer eu rir com as edições, do mesmo jeito que o Kaique Flex também fazia eu rir com as edições, e eu achava muito legal isso, você conseguir fazer uma pessoa se divertir a partir de uma edição que você fez, né? Então eu me inspirava muito nisso. Tinha outros editores que também faziam umas coisas mais de highlights, assim, uma coisa mais cinematográfica, né? Meio cinemática, assim, tipo o Tios, que era o editor do Yoda, né? Ele fazia as stream highlights lá do canal do Yoda, que eu achava incrível, né? O jeito com que ele conseguia sincar a música com o que estava acontecendo no jogo, era um bagulho muito legal. E eu sempre tentava replicar isso. Tudo que eu via na internet eu achava legal, eu tentava replicar. Eu ia lá e tentava fazer. Entrei no grupo do After School, vi uma intro legal, tentava fazer. Vi uma tipografia legal, tentava fazer. Fui no YouTube, vi um vídeo do Yetis, achei legal a edição do Vila, tentava fazer. Fui num vídeo no YouTube do Yoda, achei legal a edição do Tios, eu tentava fazer, entendeu? Tudo que eu via eu tentava fazer, eu tentava replicar. E muitas vezes não tinha nenhum lugar ensinando a fazer. Não tinha nenhum lugar onde eu ia pesquisar como editar igual o Vila. Não tinha lugar falando isso. Eu tinha que pegar o vídeo, né, analisar o que ele fez ali no vídeo e tentar replicar do jeito que eu conseguia, né? Eu não sabia exatamente o efeito que ele usou ali, né? Mas eu ia dando o meu jeito ali pra tentar achar alguma coisa que ficasse parecido. Muitas vezes eu tenho certeza que pra replicar alguns dos efeitos que ele fazia, eu não segui o mesmo caminho que ele fez, mas eu tentava chegar no mesmo resultado. Isso se aplicava para várias áreas. Por exemplo, quando eu vi pela primeira vez o clipe do Yang Lin, Hurt, né, que tem uma edição ali, né, com chroma key, uma vibe mais vaporwave, eu vi aquilo e falava, caralho, eu quero tentar replicar isso de alguma forma. Então eu tentava replicar algumas coisas ali, alguns elementos que eu via. Eu tentava replicar numa tipografia, né? Eu tentava ir no Tumblr, pesquisava, Vaporwave GIFs. Daí eu tentava fazer uma tipografia com base nesses GIFs, entendeu? Ou eu via a tipografia de alguém que eu falei, caralho, nossa, a estética dessa tipografia é muito legal, vou tentar replicar. E era assim que eu aprendi as coisas, eu replicava. Eu vi o que eu achava de interessante na internet e eu tentava fazer igual, né? Foi assim que eu aprendi praticamente, assim, 90% do que eu sei hoje de edição de vídeo. Eu aprendi porque eu fui lá, vi uma coisa legal e tentei replicar. Eu não tinha um programa?
pesquisava na internet como baixar o programa. Eu não tinha o plugin que o cara usou, pesquisava na internet como baixar o plugin. Eu não sabia o plugin que o cara usou, pesquisava na internet. E muitas vezes, nessas pesquisas, quando eu tava lá baixar o programa e esse tipo de coisa, eu não conseguia achar tutoriais brasileiros, né? Tipo, eu pesquisava como instalar tal coisa e às vezes não tinha nenhum tutorial brasileiro de como instalar essa coisa. Mas eu pesquisava a mesma coisa em inglês e daí tinha alguns tutoriais. Então, desde pequeno, desde que eu tinha 12, 13 anos de idade, eu tive que entender o inglês que estava sendo falado ali. Tipo, eu me forçava a entender, né? Eu já fazia aulinha de inglês nessa época, mas eu não era tão bom assim, né? Eu aprendia coisas muito básicas nas aulas de inglês. E ali eu tinha que, tipo, ouvir o que um cara tava falando em inglês pra entender como que eu ia baixar o negócio ali e não fazer merda, entendeu? Então eu me forçava a entender, né? Eu pesquisava em algum fórum na internet como baixar tal coisa, eu tinha que tentar ler aquilo ali, tá ligado? Ou eu tinha que tentar traduzir de alguma forma, entendeu? Eu tinha que me virar, mano, porque não tinha nada em português, não tinha nenhum cursinho de como fazer tal coisa, assim, um curso de como editar os vídeos do jeito que eu queria, não tinha isso. Eu tinha que entrar no programa e tentar fazer, tentar dar o meu jeito, cara. Eu tinha que ficar mexendo no programa tardes e tardes até eu ter o resultado que eu queria ter, né? Até eu conseguir fazer o efeito que eu queria fazer. Eu tinha que aprender as coisas na prática, tá ligado? Tipo, dava um problema. Eu lembro claramente de um dia onde eu tava editando no Sony Vegas, que normalmente eu usava, eu sei que não é recomendado fazer isso, não recomendo fazer isso, mas eu usava o Sony Vegas em conjunto com o After Effects, né? Que seria mais ou menos como você usa o Premiere, né, para fazer os cortes, e você usa o After Effects para fazer os efeitos visuais mais avançados, né? E os dois programas são da Adobe, então eles se conectam muito bem. Eu não fazia isso, eu fazia as coisas básicas no Sony Vegas e depois passava pro After Effects. Não recomendo, horrível. Não sei porque eu fazia isso. Eu não gostava do Premiere, cara. Eu me forcei depois com o tempo a aprender Premiere porque eu realmente estava muito acostumado com o Sony Vegas. E o After Effects é bem diferente do Premiere em alguns aspectos. Eles são parecidos até de interface, mas eles são bem diferentes. E eu peguei uma familiaridade muito grande com o After Effects. Inclusive, antes de eu fazer a transição, né, largar de vez o Vegas e ir pro Premiere, eu editei por muito tempo apenas no After Effects, cara. Tipo, eu literalmente cortava vídeo no After Effects e fazia edição de vídeos às vezes de 10 minutos inteiramente no After Effects, porque eu não sabia mexer no Premiere. Com o tempo eu falei, tá, não tem mais como eu ficar editando vídeo aqui no After Effects, vou aprender logo o Premiere de uma vez. E aprendi também na prática, com tutoriais do YouTube. Obviamente eu já tinha, né, uma bagagem ali com After Effects, mas aprendi na prática também. Enfim, voltando ao que eu tava falando do Sony Vegas, eu lembro especificamente num dia, né, eu não lembro quantos anos eu sei que eu tinha menos de 14 anos de idade, e eu tive um problema no Sony Vegas. Dava dando um erro lá, muito específico, e eu pesquisava no Google o erro, e eu não sabia que erro que era, né, não tinha quase lugar nenhum falando sobre o erro, e tipo, eu jogava na internet como resolver tal erro do Sony Vegas e não tinha nenhum tutorial em português falando sobre isso, pesquisava em fóruns, não achava nada, até que, de tanto pesquisar, e de tanto ficar passando pelas páginas do Google, né, hoje em dia, você pesquisa qualquer coisa no Google e provavelmente o seu problema vai ser sanado ou pela própria inteligência artificial do Google, ou tipo, no primeiro ou segundo resultado, né. Naquela época eu tinha às vezes coisas tão específicas, e eu não tinha um chat GPT ou uma inteligência artificial para me ajudar a resolver esse problema, eu tinha que ir caçando página por página do Google para ver se alguém tinha tido o mesmo problema que eu. Eu ia no YouTube, eu ficava scrollando até embaixo, ia todas as páginas do YouTube para ver se alguém tinha tido o mesmo problema que eu. E eu até achei alguns vídeos, né, obviamente vídeos em inglês, que tinha pessoas ensinando a resolver esse erro. E eu tentava resolver pelo método da pessoa e não dava certo. Tentava de novo pro outro vídeo e não dava certo. Até que, tipo, depois de umas 5 horas tentando resolver esse problema, eu achei um tutorial lá no fim do mundo, né, nas últimas páginas já de pesquisa, e tipo, eu vi esse tutorial, fiz e resolveu, tá ligado? E tipo, depois de praticamente 6 horas tentando resolver o problema, eu consegui resolver. E tipo, nessa hora eu fiquei muito feliz, tá ligado? Porque tipo, caralho, eu consegui resolver um negócio. Eu poderia ter desistido, poderia ter falado, foda-se isso aqui, não vou mais usar esse programa, não vou mais tentar resolver isso aqui, deixa pra lá. Mas eu passei ali realmente horas e horas do meu dia tentando resolver esse problema, e finalmente depois eu conseguia achar uma solução, que obviamente essa solução não estava em português, não estava na primeira página, né? E não foi fácil de achar. Então, eu sei que tem muita gente que me pergunta, Vitor, qual curso você fez, né? Como você aprendeu a editar? Gente, eu aprendi a editar literalmente instalando o programa e mexendo em todas as ferramentas dele para ver o que cada ferramenta fazia. Eu sei, a maioria das pessoas não faz assim, mas eu fiz assim. E daí eu pesquisava no YouTube como fazer tal efeito, né? Ou às vezes aparecia algum tutorial para mim, gringo, no YouTube, de algum efeito que eu achei interessante, eu ia lá e tentava replicar, entendeu? Então eu sempre aprendi mexendo na prática, né? Descobrindo na prática o que é as coisas e como elas funcionam, replicando o que eu achava interessante, né? Eu aprendi muita coisa
coisa replicando, né? E eu dava o meu caminho, e não era replicando, tipo, replicando o cara me contando ali, às vezes, como fazer cada coisa. Não, às vezes eu vi um vídeo interessante em algum lugar, né? Que não era de um tutorial nem nada disso, o cara não estava ensinando nada ali, mas eu achei um vídeo interessante, eu achei um efeito interessante que o cara fez em uma tipografia, ou uma intro, ou algum outro vídeo do YouTube ali que eu vi algum corte interessante, ou eu vi alguma edição interessante, e eu tentava replicar. E quando eu não conseguia replicar por conta própria, daí eu pesquisava algum tutorial, né? Tentava pesquisar o nome do efeito, ou se tinha algum lugar na internet de alguém falando esse efeito, ou às vezes eu até fazia algum post em alguma rede social, né? Perguntando, como é que é o nome desse tal efeito aqui? Porque daí se eu soubesse o nome do efeito, eu conseguiria pesquisar, né? Em algum lugar como fazer ele. Mas às vezes tinha algumas coisas que eu não sabia nem o nome do efeito, né? Então era bem difícil, tinha que ir aprendendo na prática ali e tentar chegar no mesmo resultado que o cara chegou. Então praticamente tudo na minha vida foi assim. Praticamente tudo eu tive que ir lá e tentar aprender de algum jeito. E eu fiz exatamente a mesma coisa com o mercado de edição internacional. Então, tipo, de 2016 até 2021, eu editava, tentava replicar as coisas, né? Fazia as tipografias, fazia as intros, postava no meu canal, interagia nos grupos, né? Interagia com os outros editores, tentava fazer parte dessa bolha de editores, né? Mas eu nunca tinha ganhado nenhum dinheiro com edição. Primeiro, porque era um hobby. Segundo, porque eu não via isso como uma carreira, né? Eu não via muitas maneiras e eu não tinha muito noção se realmente dava para ganhar dinheiro com isso, porque eu não via muitos exemplos de pessoas ganhando a vida fazendo isso, né? E os exemplos que tinham eram meio raros e a maioria seguia mais pro lado corporativo da edição de vídeo, né? De você fazer uma faculdade de audiovisual, entrar numa empresa, etc. Era muito difícil você achar alguém que vivia realmente, tipo, trabalhando de em tempo integral editando para YouTubers. Era uma coisa muito rara, então eu descartava a possibilidade disso ser um trabalho pro futuro. Porém, conforme eu fui ficando mais velho, eu comecei a me importar mais com o dinheiro. Até essa época eu não me importava muito com o dinheiro, porque tudo que eu precisava, né? A única coisa que eu realmente precisava era um computador. E tipo, nem precisava ser um computador tão bom, porque mesmo se eu tivesse um computador ruim, eu ficava pesquisando, né, como rodar tal programa em um computador ruim, eu ficava dando otimizações no meu computador, eu ficava pesquisando sobre isso para fazer com que as coisas funcionassem mesmo eu tendo um computador ruim. Mas tirando um computador, tudo que eu baixava, eu tentava dar um jeito de baixar de graça, né? Queria ver um filme, baixava de graça. Queria jogar um jogo, baixa de graça, né? Que precisava de um programa, baixo de graça. Então eu sempre vivia assim, eu nunca senti tanta necessidade de ter dinheiro. Só que daí com o passar do tempo, comecei a fazer meus 17, 18 anos, comecei a ver, putz, eu vou ter que escolher uma carreira, eu vou ter que fazer uma faculdade, eu vou ter que ganhar dinheiro, eu vou ter que sair da casa dos meus pais, eu tenho que fazer um montão de coisa que antes eu não me preocupava, porque eu só tava preocupado em fazer as minhas ediçõezinhas no computador e tipo, me divertir. E quando começou a vida adulta realmente a bater na porta assim, daí eu comecei a me interessar, a pesquisar em como ganhar dinheiro. Então antes eu pesquisava como fazer tal coisa porque eu achava legal. Daí eu comecei a usar o mesmo método, né, que antes eu usei para aprender as coisas, né, que eu achava divertido e que eu achava legal. Comecei a usar o mesmo método para aprender coisas que poderiam me trazer dinheiro e que eu poderia, né, fazer uma carreira disso. Então com o tempo eu fui começando a entrar em contato com editores que ganhavam dinheiro com isso aí, né? Porque eu sabia, putz, se o Vila tá editando pro Yetis, né, é porque ele provavelmente recebe alguma coisa por esse vídeo e ele provavelmente talvez até viva disso, né? Eu não tinha muita certeza. Então eu comecei a dar um pouquinho mais de moral para edição de vídeo, não vendo apenas como um hobby, eu tinha visto por anos a edição de vídeo como um hobby, né? Como uma coisa à parte, uma coisa extra da minha vida ali, que não tinha vínculo nenhum com a minha carreira profissional, como realmente algo que poderia fazer parte, poderia ser inteiramente a minha carreira profissional, né? Porque eu via, putz, se o Vila conseguiu fazer isso, se o Vila edita pro Yetis e provavelmente recebe dinheiro para fazer isso, eu também posso fazer isso, né? Então foi que eu comecei a ir atrás dos streamers, né, que eu conto em alguns vídeos aqui. Comecei a tentar editar para streamer de League of Legends aqui do Brasil. Eventualmente, conheci alguns editores ali que editavam para streamers de League of Legends gringos. Comecei a tentar entrar em contato com eles, entender, né, como que funcionava isso, como vocês trabalham para esses streamers e esse tipo de coisa. Foi ali conversando, fui tentando na prática. Na época eu começava a mandar e-mails e essas coisas. Hoje eu sei outros métodos que você também consegue conseguir clientes gringos que funcionam melhor que você mandar e-mail, mas eu fui aprendendo tudo na prática, né? Eu não tive alguém ali me explicando mastigadinho o que fazer passo a passo. Não, cara, eu fui me fudendo durante anos para conseguir ter algum resultado, né? Quando eu comecei a tentar ganhar de fato dinheiro com edição, até eu ter realmente algum resultado, né, que passasse de R$ 500 por mês, isso demorou mais de um ano, entendeu? Então foi um processo bem devagar. Tipo, para mim era um mundo novo, eu não entendia, né, como que eu conseguiria trabalhar para essas pessoas, eu não sabia entrar em contato com
essas pessoas. Eu tinha medo de conversar com essas pessoas, não sabia como me importar, não sabia falar em inglês, né? Se por chat já era difícil falar inglês, imagina falar por ligação, né? Eu não tinha essa preparação e eu fui dando a cara a tapa, fui me arriscando cada vez mais, entrando cada vez mais a fundo no mercado, vendo como funcionava, para eu conseguir ter resultado. E deu certo. Igual quando eu tinha 13 anos e eu tentei resolver o problema do Sony Vegas e com o tempo deu certo, eu fiz a mesma coisa com edição. Demorou muito mais tempo do que 5 horas. Ganhar dinheiro é um problema muito mais complicado de se resolver do que resolver um probleminha num software de edição. Mas eu fiz a mesma coisa, do mesmo jeito que quando eu era pequeno eu queria aprender a editar e fazer os vídeos do jeito que as pessoas que eu assistia faziam, eu fiz a mesma coisa com o dinheiro, né? Como que eu vou fazer para ganhar dinheiro, igual essa pessoa aqui que eu tô vendo tá ganhando dinheiro. E eu tenho certeza que provavelmente eu não segui o mesmo caminho que o Vilas seguiu. E eu provavelmente não segui o mesmo caminho que alguns outros editores que editam para gringos seguiram. Mas eu dei o meu jeito para chegar no mesmo resultado deles. Inclusive, eu tinha citado da comunidade, né, do After School, que era uma comunidade de editores que faziam intros no After Effects, faziam tipografias, essas coisas. Era uma comunidade focada para editores especificamente de After Effects, por isso que chamava After School. E essa comunidade foi muito importante para o meu desenvolvimento, né, para eu aprender as coisas ali, conseguir conversar com outros editores que também tinham dúvidas, né, ter algum lugar para eu expressar as minhas dúvidas, ou se eu vi alguma coisa que eu vi interessante, eu podia tirar um print do negócio e postar lá, gente, qual que é esse efeito aqui e tal, né, como faz essa coisa e esse tipo de coisa. Essa comunidade ajudou demais eu a me desenvolver como editor. E se você é editor também, eu tenho interesse pela área de edição de vídeo, tem a minha comunidade, né, na época a After School era no Facebook, mas o Facebook ele infelizmente faleceu, né, foi a óbito faz alguns anos. Então a minha comunidade agora é no Discord. Se você quiser entrar, tem um link aí na descrição, né? Se você quiser aprender mais sobre o mercado internacional de edição e como eu consegui meus clientes, né, nos meus vários anos de experiência aí, tem os meus vídeos para membros, né? É só você assinar aqui, você vai ter acesso aos vídeos para membros, né, que são assuntos mais técnicos de como conseguir cliente, prospecção e etc. E também tem a comunidade do Discord, onde você pode conversar com vários outros editores, inclusive comigo, caso você tenha alguma dúvida. Bom, eu acho que é isso e até o próximo vídeo.